O silêncio que tomou conta da Catedral de São Pedro não era de reverência. Era o som oco e aterrorizante de 300 expectativas sendo quebradas ao mesmo tempo. A voz de Felipe, que deveria ser firme ao dizer sim, soou como o choro de uma criança. Eu não posso fazer isso, Milena. O mundo de Milena parou. O buquê de orquídeas brancas escorregou de seus dedos dormentes, batendo no chão de mármore com um baque surdo que ecoou como um tiro. O sangue drenou de seu rosto, e a igreja, com seus vitrais coloridos e convidados da elite, começou a girar vertiginosamente. Suas pernas, antes firmes, cederam sob o peso de 40 quilos de seda e da humilhação insuportável. Ela tombou para trás, fechando os olhos e esperando a dor do impacto. Mas o chão nunca chegou. Em vez disso, braços fortes como aço e quentes como fogo a envolveram, impedindo a queda. Wesley Alencar, o irmão mais velho, bilionário e temido por todos, a puxou contra seu peito largo, blindando-a dos olhares de pena. Sua voz grave, carregada de uma fúria contida, cortou o ar e fez a igreja inteira prender a respiração. Se você não é homem suficiente para ela, Felipe, saia da minha frente agora, porque eu sou. Se o começo dessa história já acelerou seu coração, deixe seu gostei para eu saber. Inscreva-se no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum detalhe dessa reviravolta. E me conta nos comentários, você perdoaria o noivo ou ficaria com o irmão bilionário? Milena e Wesley não são estranhos, mas mantinham uma distância respeitosa e protocolar. Como arquiteta promissora, Milena sempre admirou a competência de Wesley nos negócios da família, vendo-o como o pilar sério e inalcançável, enquanto Felipe era o namorado divertido, e agora provado imaturo. Wesley, por sua vez, observava Milena de longe nos jantares de domingo, admirando sua inteligência e beleza, frustrado por vê-la com um homem que não a valorizava. Neste momento, Milena carrega apenas a roupa do corpo, o vestido de noiva, e a aliança de brilhantes que ainda queima em seu dedo. Ela está em choque emocional agudo, mas fisicamente íntegra. O caos explodiu no momento em que Wesley ergueu Milena em seus braços, tirando seus pés do chão como se ela não pesasse nada. O murmúrio da igreja transformou-se em um rugido de fofocas, cliques de câmeras e exclamações chocadas. Wesley, o que você pensa que está fazendo? A voz estridente de Dona Isaura cortou a confusão. A matriarca dos Alencar bloqueou o corredor central, com o rosto retorcido de indignação, não pela dor da noiva, mas pelo escândalo. Solte essa garota. Deixe que ela saia pelos fundos como deve ser. Não envergonhe mais nossa família. Milena, ainda atordoada, sentiu o peito de Wesley vibrar com um rosnado baixo, quase animal. Ele não parou de andar. Seus passos eram firmes, decididos, avançando em direção à mãe como um tanque de guerra. Saia da frente, mãe, ordenou Wesley, sem gritar, mas com uma autoridade que fez Dona Isaura recuar instintivamente 2 passos. A única vergonha aqui é o filho que a senhora criou. Sem olhar para trás, Wesley atravessou o grande portal de madeira da catedral. O sol da tarde bateu em seus rostos ao mesmo tempo que os flashes de dezenas de paparazzi que aguardavam do lado de fora. Milena instintivamente escondeu o rosto na curva do pescoço dele, inalando o cheiro de sândalo e charutos caros que emanava de seu terno italiano. Ele apertou o braço em volta dela, protetor. Ninguém toca nela! Wesley bradou para os seguranças, que rapidamente abriram caminho entre os repórteres sedentos. Ele a depositou com cuidado, mas agilidade, no banco de couro caramelo de seu carro esportivo prateado, batendo a porta antes que qualquer microfone pudesse chegar perto. Segundos depois, ele estava no volante, travando as portas e arrancando com o veículo, deixando a confusão, a igreja e o noivo covarde para trás em uma nuvem de poeira e perplexidade. O silêncio dentro do carro blindado era absoluto, isolando-os do mundo. Milena olhava para as próprias mãos trêmulas sobre o colo, o anel de noivado brilhando como uma acusação. Ela não chorou. Respirou fundo 3 vezes, lutando contra a náusea, forçando seu cérebro lógico de arquiteta a assumir o controle sobre o coração partido. Para onde você está me levando? A voz dela saiu rouca, mas firme. O hotel fica para o outro lado. Wesley manteve os olhos na estrada, os maxilares travados,
as mãos apertando o volante com força excessiva. Ele parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. Você não vai para um hotel, Milena. A imprensa já deve ter cercado a entrada de todos os hotéis, 5 estrelas da cidade. Eles vão te devorar viva. Vão perguntar o que você fez de errado, vão inventar amantes, vão destruir sua reputação antes do jantar. Eu não fiz nada de errado, ela retrucou, erguendo o queixo, sentindo a injustiça queimar na garganta. Eu fui a vítima, Wesley. Ele olhou para ela rapidamente e Milena viu algo naqueles olhos escuros que a desarmou. Não era pena, era uma fúria protetora, intensa e possessiva. Eu sei que não. E é por isso que não vou deixar você sozinha para lidar com os lobos. Você vai para a minha casa. Milena piscou, processando a informação. A mansão de Wesley Alencar. O lugar onde ele vivia sozinho, uma fortaleza de vidro e concreto que ela só tinha visto por fotos em revistas de arquitetura. Eu não posso ir para sua casa, Wesley. O que as pessoas vão dizer? O irmão do noivo... Que se dane o que as pessoas vão dizer, ele a cortou, a voz grave preenchendo o habitáculo. Felipe te abandonou no altar. As regras sociais acabaram naquele momento. Na minha casa, ninguém entra sem minha permissão. Nem minha mãe, nem a imprensa, nem Felipe. Você precisa de um refúgio, não de uma exposição. Milena olhou para ele. Ele tinha 36 anos, 10 a mais que ela, e exalava uma masculinidade madura e resoluta que Felipe, com seus jogos e indecisões, jamais teria. Ela viu a lógica na proposta dele. Ela não tinha chaves de casa. Estavam com a cerimonialista. Não tinha celular. Não tinha nada além daquele vestido maldito. Ir para a casa dos pais seria suportar o choro da mãe e a fúria do pai. Wesley estava oferecendo a única coisa que ela precisava agora: silêncio e segurança. Ok, ela disse, endireitando as costas, recusando-se a parecer uma donzela em perigo, mesmo vestida como uma. Mas é temporário. Apenas até eu conseguir pegar minhas coisas e bloquear meus cartões que estavam vinculados à conta conjunta. Wesley assentiu, um músculo saltando em sua mandíbula. O tempo que você precisar. O carro deslizou pelos portões maciços da mansão, subindo a rampa de acesso. Quando pararam, Wesley desceu e abriu a porta para ela. Ele estendeu a mão. Milena hesitou por um segundo, olhando para a mão larga e forte daquele homem que sempre foi um mistério para ela. Ela segurou a mão dele. A pele dele era quente, firme e calosa na palma, contrastando com a suavidade do toque. Quando ela saiu do carro, o vento bagunçou seu véu. Você está segura aqui, Milena? Ele prometeu, olhando-a nos olhos com uma intensidade que fez o estômago dela revirar, não de medo, mas de uma súbita e inapropriada atração. Enquanto você estiver sob o meu teto, ninguém vai te machucar de novo, eu juro. Ela assentiu, engolindo o nó na garganta. Ela tinha acabado de perder um noivo, mas pela forma como Wesley a olhava, parecia que ela tinha acabado de ser encontrada. O sol da manhã invadiu o quarto de hóspedes através das cortinas de linho automatizadas, ferindo os olhos de Milena. Por um segundo, ela esqueceu onde estava. Tateou o lençol de 1000 fios, esperando encontrar o silêncio do seu apartamento de solteira, mas a realidade desabou sobre ela como uma bigorna. O vestido de noiva, agora apenas um amontoado de seda e tule sem vida, jazia sobre uma poltrona no canto do quarto como um cadáver. Ela não chorou. Havia chorado no chuveiro na noite anterior até a água esfriar, lavando o laque do cabelo e a maquiagem borrada. Agora era hora de sobreviver. Milena levantou-se. Ela vestia uma camiseta preta larga, que Wesley havia lhe emprestado na noite anterior. O tecido cheirava a ele, uma mistura de limpeza e notas amadeiradas que parecia impregnar todo aquele lugar. Sobre a cômoda, encontrou uma pilha de caixas de lojas de grife e um bilhete escrito com uma caligrafia angulosa e firme. Tomei a liberdade de pedir algumas coisas básicas. Não sabia seu tamanho exato, mas tenho bom olho. Use o que precisar. Estou no escritório. W. Ela abriu a primeira caixa. Um biquíni preto elegante, roupas de ginástica, vestidos leves de linho, jeans, tudo de qualidade impecável. Milena sentiu um misto de gratidão e desconforto. Wesley Alencar era eficiente até na gentileza. Ela escolheu o biquíni e uma saída de praia branca. Precisava mover o corpo.
Gastara a adrenalina que ainda envenenava seu sangue, ou enlouqueceria. Desceu as escadas da mansão, que mais parecia uma galeria de arte moderna. Concreto aparente, vidro do chão ao teto, pouquíssimos móveis, tudo gritando solidão e poder. Encontrou a área da piscina. A água azul turquesa parecia infinita, fundindo-se com o horizonte da cidade lá embaixo. Sem hesitar, ela mergulhou. O choque térmico foi bem-vindo. Milena nadou com força, braçada após braçada, transformando a raiva em movimento. Cada vez que sua mão cortava a água, ela imaginava que estava deixando para trás o rosto patético de Felipe, os sussurros da igreja, a pena nos olhos dos convidados. No segundo andar, atrás da parede de vidro de seu escritório, Wesley parou de digitar. Ele segurava uma xícara de café que esfriava em sua mão, enquanto observava a mulher na piscina. Ele sempre soube que Milena era bonita. Nos jantares de família, com seus vestidos comportados de namorada do Felipe, ela já era deslumbrante. Mas vê-la ali cortando a água com aquela determinação feroz era diferente. Ela não nadava como alguém que busca relaxamento. Nadava como alguém que luta pela vida. Quando ela saiu da piscina, a água escorrendo pelo corpo escultural, Wesley sentiu um aperto seco na garganta. Ela torceu o cabelo longo, jogando a cabeça para trás, e a luz do sol refletiu em sua pele molhada. Ele teve que desviar o olhar, praguejando baixinho. Aquela era a ex-noiva do seu irmão. Estava sob sua proteção. Era intocável, mas o desejo não entende de moralidade. E Wesley Alencar não estava acostumado a negar a si mesmo o que queria. Ele desceu. Precisava estabelecer limites, para ela e principalmente para ele mesmo. Quando chegou ao deck, Milena estava secando os braços. Ao vê-lo, ela não se cobriu com vergonha fingida. Manteve a postura, erguendo o queixo. Obrigado pelas roupas, disse ela, a voz calma. Vou reembolsar cada centavo assim que resolver minha situação bancária. Wesley parou a 2 metros dela, as mãos nos bolsos da calça social. Ele estava sem o paletó, com as mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes e venosos. Não precisa me reembolsar. Considere um pedido de desculpas pelo comportamento ridículo da minha família. A culpa não foi sua, Wesley. Você não precisa limpar a sujeira do Felipe. Eu sempre limpei a sujeira do Felipe. Ele retrucou, com um traço de amargura. Mas dessa vez foi diferente. Ele quebrou algo que não tem conserto. Antes que Milena pudesse responder, o som estridente do interfone ecoou, seguido por gritos que vinham da entrada principal. Wesley franziu a testa, sua expressão fechando-se instantaneamente. Dona Isaura. Ele murmurou, reconhecendo o timbre histérico. Eu vou subir, Milena disse, pegando a toalha. Não. Wesley segurou o braço dela suavemente, mas com firmeza. O toque dele queimou na pele fria dela. Você não vai se esconder. Você não fez nada de errado. Fique aqui. Ele caminhou até a sala principal, onde a governanta, visivelmente constrangida, tentava impedir a entrada da matriarca. Dona Isaura passou por ela como um trator, usando um tailleur Chanel impecável e uma expressão de puro ódio. Onde ela está? Isaura gritou, avistando Wesley. Onde está a dita aproveitadora? Bom dia para a senhora também, mãe. Wesley disse, parando no meio da sala, bloqueando o caminho. Sua voz era gelo puro. Se veio gritar, pode dar meia volta. Minha casa não é feira livre. Não se faça de sonso, Wesley. Ela apontou um dedo trêmulo para ele. Felipe está devastado. Disse que você o humilhou na frente de todos, que carregou aquela mulher para cá como se fosse um troféu. Você perdeu o juízo? Hospedar a ex-noiva do seu irmão? O que a sociedade vai pensar? Que vocês dois estavam tendo um caso pelas costas do meu menino. Seu menino tem 27 anos e agiu como um covarde, Wesley rebateu. E se a sociedade pensar que eu tenho um caso com ela, o problema é meu. Eu não devo satisfações a ninguém. Ah, então é verdade. Isaura riu, um som cruel. Você sempre teve inveja do Felipe porque ele é amado, ele é carismático, e você é apenas o banco, o caixa eletrônico da família. Agora quer roubar até as sobras dele? Eu não sou sobra de ninguém, dona Isaura. A voz de Milena veio do deck. Ela entrou na sala ainda de biquíni e com a saída de praia aberta, descalça, mas caminhando com a dignidade de uma rainha.
Ela parou ao lado de Wesley sem tocá-lo, mas a união visual dos dois, ele, o poder sombrio, ela, a beleza desafiadora, era inegável. Isaura olhou para Milena com nojo indisfarçável. Olhe para você, quase nua na casa do cunhado um dia depois de ser rejeitada. Você não tem vergonha na cara, garota? Planejou isso, não foi? Viu que o Felipe não ia casar e já garantiu a cama do irmão mais rico? Wesley deu um passo à frente, os punhos cerrados, a fúria pulsando em sua têmpora. Cuidado com o que fala, mãe, ou eu esqueço quem a senhora é. Deixa, Wesley. Milena interrompeu, sua voz fria e cortante como aço cirúrgico. Ela encarou a ex-sogra. Eu trabalhei desde os 18 anos para construir minha carreira. Eu desenhei prédios que valem mais do que essa sua arrogância. Eu amei o Felipe de verdade, e a senhora sabe disso. Mas se a senhora acha que eu sou uma oportunista, ótimo. Pense o que quiser. Mas saiba de uma coisa. Eu não estou aqui porque preciso do dinheiro do seu filho mais velho. Estou aqui porque ele foi o único homem nessa família que agiu com honra. Isaura abriu a boca, chocada com a audácia. Fora, Wesley ordenou, apontando para a porta. Você está me expulsando por causa dela? Estou expulsando você porque a senhora está desrespeitando minha convidada e sujando o chão da minha casa com seu veneno. Saia. Agora. Isaura olhou de Wesley para Milena, percebendo que havia perdido aquela batalha. Ela ajeitou a bolsa, recuperando a postura altiva. Você vai se arrepender, Wesley. Quando ela tirar tudo de você e voltar rastejando para o Felipe, não venha me procurar. A porta bateu com um estrondo que fez os vidros vibrarem. O silêncio que se seguiu foi pesado. Wesley virou-se para Milena. Ele esperava vê-la chorar, desmoronar, pedir desculpas, mas ela estava parada, respirando fundo, os olhos brilhando de raiva, não de lágrimas. Sinto muito que você tenha ouvido isso, ele disse a voz rouca. Eu não sinto, Milena respondeu olhando nos olhos dele. Foi bom. Agora eu sei exatamente onde estou pisando. E obrigada, Wesley, por me defender. Ninguém nunca fez isso por mim contra ela. Nem o Felipe. Felipe é um fraco. Eu sei. Demorei anos para ver, mas agora a venda caiu. Eles ficaram se encarando. A tensão da briga começou a se dissipar, dando lugar a outra coisa. Wesley olhou para a boca de Milena, depois para a curva do pescoço dela, ainda úmido da piscina. A proximidade era perigosa. Eles estavam sozinhos naquela mansão imensa, unidos contra a família dele, ligados por um segredo de atração mútua que crescia a cada segundo. Vá se vestir, Wesley disse, afastando-se bruscamente como se estivesse fugindo de si mesmo. Tenho uma inauguração hoje à noite, e você vai comigo. O quê? Milena piscou. Eu não posso ir a uma festa hoje. Você pode e vai. Você é uma arquiteta renomada, Milena. Precisa mostrar ao mercado que está de pé. Se esconder agora é assinar o atestado de coitadinha. Vamos entrar naquele salão de cabeça erguida, e eu estarei ao seu lado. Ele parou na porta do escritório e olhou para ela por cima do ombro. Esteja pronta às 8. Quero que você use o vestido vermelho que mandei comprar. Milena ficou parada na sala, o coração batendo descompassado. Ela sabia que aquilo era loucura. Sabia que aparecer publicamente com ele seria declarar guerra. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia medo. Sentia-se viva. O elevador privativo de vidro subia silenciosamente rumo ao 60º andar do Alencar Tower, o novo marco arquitetônico da cidade. A cada andar que passava, as luzes da metrópole ficavam menores, transformando-se em um tapete de diamantes lá embaixo. Mas a verdadeira joia estava dentro da cabine. Wesley ajustou os punhos de abotoaduras de ouro, mas seus olhos não saíam de Milena pelo reflexo do vidro. O vestido vermelho que ele havia escolhido era uma arma de guerra. De seda pura, com um decote nas costas que descia perigosamente até a cintura e uma fenda lateral que revelava suas pernas a cada passo, a peça não pedia permissão. Exigia atenção. Milena tinha prendido o cabelo em um coque alto e sofisticado, deixando o pescoço longo e elegante exposto. Ela parecia uma deusa intocável, muito distante da noiva trêmula que ele resgatara 24 horas antes. Está pronta? Wesley perguntou, quando o indicador do andar piscou o número 59. Milena respirou fundo, sentindo o tecido frio contra a pele quente. O coração batia forte, mas ela ergueu o queixo. Eles vão olhar, vão cochichar. Deixe que olhem.
Wesley deu um passo, diminuindo a distância entre eles. O cheiro dele a envolveu novamente. Deixe que vejam o que a família Alencar quase perdeu por burrice. Hoje você não é a ex do Felipe. Você é Milena Veloso, a arquiteta que entende de estrutura melhor do que metade dos homens naquela sala. Haja como tal. As portas se abriram. O som de jazz suave, risadas contidas e o tilintar de taças de cristal invadiu o ambiente. O salão da cobertura era monumental, cercado por paredes de vidro de 6 metros de altura. Centenas de pessoas da elite, investidores, políticos, socialites, giravam pelo espaço. Quando Wesley Alencar entrou com Milena Veloso em seu braço, o salão parou. Foi um efeito dominó. As conversas morreram, cabeças se viraram. O choque era palpável. Todos sabiam do fiasco do casamento no dia anterior. Ver a noiva abandonada entrar na festa do cunhado bilionário, vestida de vermelho sangue e com a cabeça erguida, era o escândalo da década. Wesley não hesitou. Ele colocou a mão na base das costas dela, um toque firme, possessivo e quente, e a guiou através da multidão como Moisés abrindo o Mar Vermelho. Senhores, Wesley cumprimentou um grupo de investidores japoneses, ignorando os olhares curiosos. Gostaria de apresentar Milena Veloso, arquiteta brilhante. Estávamos discutindo o projeto de expansão da zona portuária. As ideias dela sobre sustentabilidade são revolucionárias. Milena, surpreendida pela validação profissional, assumiu o papel instantaneamente. Nada de drama, nada de vitimismo. Ela apertou mãos, discutiu design, sorriu com frieza calculada. Wesley estava cumprindo a promessa. Ele a estava blindando, não escondendo-a, mas elevando-a a um patamar onde a pena não conseguia alcançar. Mas a paz armada durou pouco. Perto do bar de gelo esculpido, uma movimentação brusca chamou a atenção. Um copo caiu no chão, estilhaçando-se. Felipe Alencar surgiu da multidão. Ele estava visivelmente alterado. O terno estava desalinhado, a gravata frouxa, e o rosto bonito carregava as marcas de uma noite sem dormir e muito álcool. Ele parecia um menino perdido em comparação à presença imponente de Wesley. Ao ver Milena, radiante, poderosa, rindo de algo que um senador dizia, o rosto de Felipe se contorceu em uma mistura de desejo e fúria. Ele marchou até eles. O salão inteiro prendeu a respiração. Então é verdade. Felipe soltou, a voz pastosa, mais alta o suficiente para silenciar o jazz. Minha mãe disse, mas eu não acreditei. Você não perdeu tempo, né, Milena? Wesley virou-se lentamente, o corpo tensionando como um predador prestes a atacar. Mas Milena colocou a mão no braço dele, detendo-o. Essa briga é minha, o gesto dizia. Ela se virou para o ex-noivo. Boa noite, Felipe. Vejo que você conseguiu vir à festa. Pelo menos para beber você tem compromisso. Felipe riu, um som amargo. Ele tentou se aproximar, invadindo o espaço pessoal dela. Não se faça de superior. Você está aqui, pendurada no braço do meu irmão, usando um vestido que custa mais que o seu apartamento. Isso tudo é para me atingir? É vingança? Porque se for, parabéns, você conseguiu. Estou louco de ciúmes. Satisfeita? Ele estendeu a mão para tocar no rosto dela. Milena recuou um passo rápido e deu um tapa na mão dele, um estalo seco que ecoou no salão. Não se atreva a me tocar, ela sibilou, os olhos faiscando. O mundo não gira ao seu redor, Felipe. Eu não estou aqui por você. Eu estou aqui porque sou competente, porque tenho uma carreira e porque, ao contrário de você, eu não fujo quando as coisas ficam difíceis. Você me deixou no altar. Acabou. Eu não sou um prêmio de consolação que você rejeita e depois quer de volta só porque outra pessoa valorizou. Valorizou? Felipe olhou para Wesley com escárnio. Ele não te valoriza, Milena. Ele quer ganhar de mim. É só uma competição. Você é uma aposta para ele. A acusação pairou no ar, venenosa. Milena sentiu um frio na espinha, mas manteve a postura. Foi então que Wesley se moveu. Ele não gritou. Não precisou. Ele apenas deu um passo à frente, e sua presença física, 10 centímetros mais alta e muito mais larga que a do irmão, criou uma sombra sobre Felipe. Wesley segurou o irmão pelo colarinho do terno com uma calma aterrorizante e o empurrou suavemente, mas com força irresistível, para trás, longe de Milena. Chega! A voz de Wesley era baixa, vibrando no peito, letal.
Você teve a chance de fazê-la rainha, Felipe. Você teve anos, e você a jogou fora como lixo na frente de 300 pessoas. Agora, ela é intocável. Você está roubando minha noiva. Felipe choramingou, a bravata alcoólica desaparecendo diante da ameaça real. Ela não é sua noiva, Wesley corrigiu, soltando o colarinho dele com desdém, como se tivesse tocado em algo sujo. Ela é a mulher que você foi estúpido demais para merecer. E agora, ela está comigo. Wesley virou-se para o chefe da segurança, que aguardava discretamente. Acompanhe meu irmão até a saída. Certifique-se de que ele entre em um táxi e não no carro dele. Wesley, você não pode... Felipe tentou protestar, mas 2 seguranças enormes já o ladeavam. Enquanto Felipe era arrastado para fora, humilhado sob os olhares da elite da cidade, Wesley voltou-se para Milena. Ele não perguntou se ela estava bem. Ele sabia que ela estava. Ele viu o fogo nos olhos dela. Você foi incrível, ele sussurrou, ignorando a plateia, focando apenas nela. Milena sentia a adrenalina correr nas veias. O confronto público, a defesa de Wesley, a forma como ele a reivindicou diante de todos, aquilo despertou algo perigoso nela. Vamos sair daqui, ela pediu, a voz rouca. Já fizemos o show. Não quero mais os aplausos. Wesley assentiu. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com força. Vamos para casa. Eles caminharam em direção ao elevador, deixando para trás o escândalo e a festa. Mas dentro da cabine de vidro, enquanto as portas se fechavam, a tensão que se acumulou durante o confronto mudou de forma. Não era mais raiva. Era desejo puro, bruto e inevitável. Wesley olhou para o reflexo dela no vidro. Você disse lá no salão que não é um brinquedo, ele murmurou, apertando o botão do térreo, mas travando o elevador entre os andares com a chave de segurança. O cubículo parou suavemente no ar. Não sou, ela confirmou virando-se para ele, o peito subindo e descendo rápido. Bom, Wesley deu um passo, encurralando-a contra a parede de vidro, com a cidade inteira a seus pés. Porque eu não brinco, Milena. Nunca. E então, a 200 metros do chão, o controle acabou. O beijo no elevador de vidro não foi gentil. Foi uma colisão. Wesley tomou a boca de Milena com uma fome devastadora, acumulada por anos de olhares proibidos e respeito forçado. Ele a pressionou contra o vidro frio, as mãos grandes segurando o rosto dela, como se ela fosse a coisa mais preciosa e frágil do mundo. Mas o beijo dizia o contrário. Dizia que ele a queria inteira, sem reservas. Milena correspondeu com a mesma intensidade. A adrenalina do confronto com Felipe, misturada ao cheiro de perigo e poder que Wesley exalava, desligou sua racionalidade. Ela entrelaçou os dedos nos cabelos curtos da nuca dele, puxando-o para mais perto, reivindicando aquele homem que até ontem era apenas o irmão inalcançável. Mas, tão rápido quanto começou, Wesley parou. Ele se afastou milímetros, a respiração pesada batendo contra os lábios dela, os olhos escuros turvos de desejo. Ele fechou os olhos por um segundo, o maxilar travado, lutando para retomar o controle. Não aqui, ele rosnou, a voz rouca. E não assim. Eu não vou ser o erro que você cometeu por rebote, Milena. Ele destravou o elevador com um soco no botão. O cubículo voltou a descer suavemente. O silêncio no carro durante o trajeto de volta para a mansão foi elétrico. O ar parecia crepitar entre eles. Ninguém disse uma palavra, mas a mão de Wesley descansando no câmbio de marchas estava branca nos nós dos dedos de tanta tensão. Quando chegaram à mansão, a casa estava silenciosa e escura, iluminada apenas pelas luzes da piscina lá fora. Venha, Wesley disse, guiando-a não para o quarto, mas para uma escada em espiral que descia para o subsolo. A adega de Wesley era um santuário climatizado de madeira escura e pedra bruta. Ele tirou o paletó, jogando-o sobre uma poltrona de couro, e serviu 2 taças de um vinho tinto encorpado. Suas mãos tremiam levemente, algo que Milena notou e que a fez perceber o quanto aquele homem de gelo estava na verdade queimando por dentro. Ele entregou a taça a ela e se encostou na bancada de carvalho afrouxando a gravata. Por que você parou? Milena perguntou. Ela estava de pé no meio da sala, o vestido vermelho, parecendo uma chama na penumbra. Ela não estava envergonhada pelo beijo. Estava confusa.
Wesley tomou um gole longo do vinho antes de responder. Porque você está vulnerável. Acabou de ser humilhada publicamente. Está cheia de adrenalina e raiva. Se fizéssemos amor agora, amanhã você acordaria pensando que eu me aproveitei da situação. Que eu sou igual ao Felipe, só que com mais dinheiro. Você não é igual ao Felipe, ela disse, dando um passo à frente. Felipe nunca teria me defendido como você fez hoje. Felipe nunca teria me olhado como você me olhou no elevador. Wesley riu, um som seco e sem humor. Ele colocou a taça na bancada com força excessiva. Você não sabe como eu te olho, Milena. Você não tem ideia. Então me diga. Ela desafiou, cansada de segredos, cansada de meias-verdades. Por que você fez tudo isso, Wesley? Por que me carregar para fora da igreja? Por que brigar com sua mãe? Por que enfrentar o Felipe na sua própria festa? Era só dever de família? Era só honra? Wesley a encarou. O silêncio durou uma eternidade. Então a máscara caiu. Honra? Ele repetiu, a voz baixa. Dane-se a honra. Eu não fiz aquilo porque era o certo. Eu fiz porque eu estava egoisticamente aliviado. Milena piscou atordoada. Aliviado? Sim. Ele começou a andar em direção a ela, predador e vulnerável ao mesmo tempo. No momento em que Felipe disse não, naquele altar, a única coisa que eu consegui sentir foi gratidão. Porque se ele tivesse dito sim, eu teria perdido você para sempre. E eu não sei se conseguiria suportar ver você casada com ele mais um dia sequer. Milena prendeu a respiração. Eu queria você desde o primeiro jantar em que Felipe te apresentou. Wesley confessou, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. Eu via você tentando ser perfeita para ele, rindo das piadas sem graça dele, diminuindo o seu brilho para não ofuscar o ego frágil dele, e isso me matava. Eu olhava para você e pensava, essa mulher é um incêndio e ele está tentando transformá-la em uma vela decorativa. Ele parou a um passo dela, os olhos fixos nos dela. Eu não te segurei na igreja por pena, Milena. Eu te segurei porque finalmente você estava livre e eu podia tocar em você sem me odiar por trair meu próprio sangue. As lágrimas subiram aos olhos de Milena, não de tristeza, mas de choque. Durante anos, ela achou que Wesley a desprezava ou a ignorava. Na verdade, ele a desejava em silêncio, respeitando um limite que agora não existia mais. Eu sempre achei que você me achava inadequada. Ela sussurrou. Inadequada? Wesley ergueu a mão e tocou o rosto dela, o polegar acariciando a maçã do rosto. Você é a única coisa real que já entrou nesta família. A barreira final se rompeu. Milena soltou a taça de vinho na mesa lateral e segurou os lapelas da camisa dele, puxando-o. Então pare de falar e me mostre, ela pediu. Não me trate como vidro, Wesley. Eu não vou quebrar. Desta vez, não houve hesitação, nem medo do amanhã. Wesley a beijou com uma devoção que fez os joelhos dela fraquejarem. Ele a ergueu, colocando-a sentada na bancada de carvalho, ficando entre as pernas dela, o vestido vermelho subindo pela coxa. Ali, cercados por vinhos centenários e pelo silêncio da madrugada, eles não eram mais cunhados, nem arquiteta e magnata. Eram apenas um homem e uma mulher desesperados para recuperar o tempo perdido. Wesley beijou o pescoço dela, descendo até o ombro, murmurando promessas que ele pretendia cumprir pelo resto da vida. Você é minha, ele sussurrou contra a pele dela. Sempre foi. E naquela noite, na segurança dos braços dele, Milena acreditou. Ela se entregou não por vingança, mas porque, pela primeira vez na vida, estava sendo amada por um homem inteiro. Amanhã na mansão Alencar tinha um brilho diferente. Milena acordou sozinha na cama king size, envolta nos lençóis que ainda guardavam o cheiro de Wesley. Sobre o travesseiro dele, havia uma rosa vermelha de haste longa e um bilhete simples. Tenho uma reunião com o conselho para destituir Felipe da diretoria. Volto para o almoço. Você é a minha vida. W. Milena sorriu, sentindo o corpo dolorido de uma forma deliciosa. Por algumas horas, ela se permitiu acreditar no conto de fadas. Mas a realidade de uma mulher independente bateu à porta. Ela precisava de suas coisas. Seus projetos, seu notebook, suas roupas de trabalho. Ela não podia viver vestindo as roupas que Wesley comprava, ou perderia sua identidade. Contra a intuição que gritava para ela ficar segura na fortaleza de vidro,
Milena chamou um carro de aplicativo e foi até seu antigo apartamento. O prédio parecia o mesmo, mas o ar dentro do apartamento estava viciado, pesado. Assim que Milena girou a chave, percebeu o erro. A tranca já estava aberta. Felipe estava sentado no sofá da sala, no escuro, girando um copo de uísque vazio nas mãos. Ele não parecia mais o bêbado patético da festa. Agora, havia uma sobriedade fria e calculista em seus olhos que assustou Milena mais do que qualquer grito. "Você demorou", ele disse, a voz rouca. "Saia da minha casa, Felipe", Milena ordenou, mantendo a porta aberta, pronta para correr. "As fechaduras serão trocadas hoje à tarde. Eu vou sair." Ele se levantou devagar, deixando o copo na mesa. "Eu só vim te entregar uma coisa. Um presente de despedida. Eu não quero nada de você." "Não é meu. É do Wesley." Felipe sorriu, um sorriso triste e venenoso. "Você acha que viveu um grande romance de novela ontem, não é? O cavaleiro branco salvando a donzela. É lindo. Eu quase acreditei também, até encontrar isso no servidor da empresa." Ele tirou o celular do bolso e apertou o play. A voz de Wesley preencheu a sala pequena. Não era a voz rouca e apaixonada da madrugada anterior. Era a voz do CEO implacável, fria, cortante, conversando com seu diretor financeiro. A qualidade do áudio era cristalina. "Eu vou tirar tudo dele, Roberto. A diretoria, as ações, a casa. Felipe precisa aprender uma lição definitiva." Houve uma pausa no áudio e a voz do outro homem perguntou: "E quanto à garota? A Milena? Isso vai pegar mal para a imagem da holding." A risada de Wesley no áudio foi seca, cruel. "A garota é a parte fácil. É só uma questão de aquisição. Eu pego a noiva e o Felipe desmorona emocionalmente. É o checkmate. Assim que eu tiver o controle total da empresa, eu me livro do pacote completo. Ninguém resiste a um bilionário salvador, Roberto. É apenas estratégia." O silêncio que se seguiu ao fim do áudio foi ensurdecedor. Milena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O ar faltou. Ela conhecia aquele tom de voz. Era o Wesley de negócios. O Wesley que destruía concorrentes. "É uma montagem", ela sussurrou. Mas a dúvida já tinha plantado suas raízes, geladas e profundas. "Verifique a data." Felipe jogou o celular no sofá. "Foi gravado 2 dias antes do casamento. Ele sabia que eu estava em dúvida. Ele me pressionou a desistir, Milena. Ele manipulou tudo para que você ficasse vulnerável e caísse nos braços dele. Você não é o amor da vida dele. Você é o golpe final para ele tomar minhas ações." "Mentira!" O grito de Milena saiu rasgado. "Pergunte a ele." Felipe caminhou até a porta, passando por ela. Ele parou e sussurrou no ouvido dela. "Pergunte se ele não vai assumir a presidência total amanhã. Aproveite sua estratégia de aquisição, cunhada." Felipe saiu. Milena ficou sozinha, o áudio ecoando em sua mente. "É só uma questão de aquisição." 30 minutos depois, a porta se abriu novamente. Mas dessa vez era Wesley. Ele entrou afobado, procurando por ela, o rosto iluminado ao vê-la, mas a expressão dele mudou instantaneamente ao ver a postura dela. Milena estava de pé, rígida, com uma mala pequena feita. Seus olhos estavam secos, mas vermelhos. "O porteiro me avisou que o Felipe esteve aqui." Wesley avançou preocupado. "Ele te machucou?" "Milena, eu vou acabar com ele." "Não se aproxime." A voz dela era um aviso letal. Wesley parou confuso. "O que aconteceu?" Milena pegou o celular de Felipe, que havia ficado no sofá, e deu play. A voz fria de Wesley encheu o ar novamente. "Eu pego a noiva. É apenas estratégia." Wesley ouviu. Seu rosto, antes preocupado, tornou-se uma máscara de pedra. Ele não negou que a voz era dele. Ele não gritou que era falso. Ele apenas ficou parado, absorvendo o golpe da traição do irmão e a acusação nos olhos da mulher que amava. "Essa é a sua voz, Wesley?" Milena perguntou, exigindo a verdade. "É a minha voz." Ele admitiu calmamente. O mundo de Milena desabou. "Então foi tudo um jogo?" A voz dela tremeu pela primeira vez. "A igreja, a defesa, a noite passada. Eu fui apenas a peça que faltava para você destruir o seu irmão?" Wesley sentiu a raiva subir. Não por ele ser culpado, mas por ela acreditar tão facilmente. O orgulho dele, sua falha trágica, ergueu uma muralha. Um homem inocente se explica. Um homem orgulhoso se ofende. Esse áudio está fora de contexto.
Eu estava falando sobre a aquisição da Lopes Incorporadora, e pegar a garota era uma metáfora sobre comprar a subsidiária menor para derrubar o dono. Felipe editou isso. Editou? Milena riu incrédula. Parecia muito real, Wesley. Exatamente o tipo de homem frio que todos dizem que você é. Se depois de ontem à noite... Wesley deu um passo à frente, a voz vibrando de fúria contida. Se depois de eu me abrir para você como nunca fiz com ninguém, você acredita que eu sou capaz dessa monstruosidade, então nós não temos nada. Não jogue a culpa em mim. Milena rebateu firme. A prova está aqui, prove que é mentira. Eu não deveria ter que provar minha integridade para a mulher que dorme na minha cama. Wesley disse frio e cortante. A confiança é a base, Milena. Se você precisa de provas forenses para saber quem eu sou, você não me conhece. Ele se afastou, abrindo espaço para ela passar. O caminho está livre. Se você sair por aquela porta acreditando no Felipe e não em mim, não volte. Milena olhou para ele. O homem que ela amava estava ali, mas o orgulho dele era uma barreira intransponível. E a dúvida dela era um veneno que já havia matado o amor. Ela pegou sua mala. Eu não sou uma aquisição, Wesley. E não sou uma estratégia. Milena passou por ele e saiu batendo a porta. Wesley ficou sozinho no apartamento silencioso. Ele pegou o celular do sofá e o atirou contra a parede com um grito gutural de fúria, estilhaçando o aparelho em 1000 pedaços, assim como seu coração. A chuva caía sobre a cidade há 3 dias ininterruptos, uma cortina cinza e implacável que espelhava perfeitamente o estado de espírito de Milena. 72 horas. Esse era o tempo exato que havia passado desde que ela saíra do apartamento, batendo a porta na cara de Wesley. 72 horas em que ela tentou trabalhar, tentou desenhar, tentou ser a mulher forte que jurava ser, mas falhou miseravelmente. Cada linha que traçava no papel se transformava no perfil dele. Cada vez que o telefone tocava, seu coração disparava, esperando ver o nome dele, apenas para afundar em decepção ao ser um cliente ou fornecedor. Felipe havia sumido novamente, provavelmente gastando o resto do limite de seus cartões em bares para comemorar sua vitória. Mas não havia vitória ali. A cidade parecia mais vazia, os prédios mais opacos. Milena estava em seu escritório improvisado na sala de estar, cercada de plantas e maquetes, quando a campainha tocou. Eram 10 da manhã de uma terça-feira. Ela não esperava ninguém. Ao abrir a porta, preparou-se para expulsar Felipe mais uma vez. Mas quem estava no corredor não era o ex-noivo bêbado. Era a Dona Isaura. A matriarca dos Alencar parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. O tailleur impecável estava levemente amassado, e a maquiagem, geralmente uma armadura perfeita, deixava transparecer olheiras profundas. Ela não entrou com a arrogância de sempre. Entrou com a urgência de quem vê o barco afundar. Posso entrar? Isaura perguntou a voz rouca. Não era um pedido, era uma necessidade. Milena abriu espaço, cautelosa. Se veio me insultar de novo, Dona Isaura, eu não tenho paciência hoje. Eu não vim te insultar, Isaura disse, parando no meio da sala e olhando ao redor com desdém, mas sem energia para criticar a decoração simples. Eu vim fazer algo que me causa náuseas, mas que é necessário para a sobrevivência da minha família. Eu vim te contar a verdade. Milena cruzou os braços, sentindo um arrepio na espinha. Que verdade? Isaura suspirou, abrindo a bolsa de couro de crocodilo e retirando uma pasta azul com o logotipo da Alencar Holdings. Ela jogou a pasta sobre a mesa de centro. Wesley renunciou. O mundo de Milena parou. O quê? Ele entregou a carta de renúncia ontem à noite. Isaura continuou, a voz tremendo de raiva contida. Ele transferiu todas as ações dele para um fundo de caridade, manteve apenas o capital inicial e está de partida. Ele vai se mudar para Londres. O voo sai em 1 hora. Londres? Milena sussurrou, sentindo as pernas fraquejarem. Mas... e a empresa? E o Felipe? Isaura soltou uma risada amarga, sem humor. O Felipe? Felipe é um incompetente, Milena. Ele não consegue gerenciar uma barraca de limonada, quanto mais um império imobiliário. Sem o Wesley, as ações da empresa caíram 15%, só nesta manhã com os rumores. Os investidores estão em pânico. Se o Wesley for embora, a Alencar Holdings quebra em 6 meses. E eu... A voz dela falhou. Eu perco tudo.
Milena olhou para a mulher à sua frente. Pela primeira vez viu o medo real nos olhos de Isaura. Por que a senhora está me contando isso? Porque ele está indo embora por sua causa. Isaura explodiu, perdendo a compostura. Ele nunca abandonou o posto. Nunca. Ele aguentou meus gritos, a irresponsabilidade do Felipe, a pressão do mercado. Ele sempre foi a rocha. Mas você quebrou a rocha. Ele disse que não há mais nada aqui para ele, que sem confiança não há império que valha a pena. Isaura deu um passo à frente, os olhos marejados. Felipe mentiu sobre o áudio. Eu sabia. Eu ouvi quando ele pediu para o técnico de som editar. Eu deixei acontecer porque queria você longe do Wesley. Achei que se você fosse embora, Wesley voltaria ao normal. Mas eu errei. Ele não voltou ao normal. Ele desistiu. Milena sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, misturando-se com a raiva e o alívio. Wesley não havia mentido. O orgulho dele o impediu de se defender. Mas ele era inocente. Ele a amava a ponto de largar tudo o que construiu, porque a dor de ficar na mesma cidade que ela, sem tê-la, era insuportável. O áudio original... Milena começou. Era sobre a compra da Lopes Incorporadora. Isaura completou derrotada. Pegar a garota era o codinome para a subsidiária em Santos. Felipe usou isso. Ele é um monstro, Milena. Um monstro que eu criei mimando demais. Mas o Wesley é o único homem decente que carrega o sobrenome Alencar. Milena não esperou mais nada. Ela não disse obrigada, não ofereceu chá. Ela agarrou a bolsa, as chaves do carro e correu para a porta. Onde ele está? Ela gritou do corredor. No hangar particular, no aeroporto executivo. Isaura gritou de volta. O plano de voo é para as 11 horas, você tem 40 minutos. O trânsito de São Paulo parecia conspirar contra o amor verdadeiro. A chuva transformara as avenidas em rios de luzes vermelhas de freio. Milena batia no volante, as lágrimas de frustração turvando sua visão. Eu não sou uma estratégia. Eu sou sua vida. Ela repetia para si mesma, lembrando-se do bilhete que ele deixara. Como ela pôde ser tão cega? Como pôde deixar a insegurança causada por um moleque como Felipe destruir o que tinha com um homem como Wesley? Ela viu uma brecha no trânsito e cortou 3 faixas, ignorando as buzinas. O GPS marcava 35 minutos. Ela tinha 20. Quando finalmente avistou a entrada do aeroporto executivo, seu coração parecia um pássaro preso na caixa torácica. Ela derrapou o carro na entrada do hangar 4, onde a logo da Alencar brilhava sob a chuva. O portão estava fechado. Um segurança uniformizado saiu da guarita. Área restrita, senhora. Por favor, dê meia volta. Milena baixou o vidro, a chuva molhando seu rosto e seus cabelos instantaneamente. Eu preciso falar com Wesley Alencar. É caso de vida ou morte. O senhor. Alencar já está na pista, senhora. As turbinas já estão ligadas. Não posso... Milena não esperou. Ela viu uma brecha entre a grade e o caminhão de abastecimento que saía. Ela acelerou. O carro pequeno passou raspando, o retrovisor foi arrancado com um impacto no metal, mas ela entrou. O segurança gritou correndo atrás, mas Milena já estava na pista. Lá estava ele. O jato executivo preto, elegante e imponente, estava parado a 200 metros. O som agudo das turbinas cortava o ar, preparando-se para a decolagem. A escada ainda estava abaixada. Milena freou o carro bruscamente a 30 metros do avião, as portas se abrindo antes mesmo do veículo parar totalmente. Ela desceu correndo, ignorando a chuva gelada que encharcava sua roupa, ignorando os saltos que escorregavam no asfalto molhado. Wesley! Ela gritou, mas o vento e as turbinas engoliram sua voz. Ela correu em direção à escada. Um piloto apareceu na porta do avião, assustado com a invasão. Ele gesticulou para ela parar, mas Milena continuou. Foi então que ele apareceu. Wesley surgiu na porta da aeronave, atraído pela confusão. Ele vestia um sobretudo preto sobre o terno escuro, a expressão de alguém que está indo para um funeral, não para uma nova vida. Ao ver a mulher encharcada correndo pela pista, seus olhos se arregalaram. Ele não esperou. Wesley desceu os degraus da escada do jato, pulando de 2 em 2, seus sapatos de couro batendo no metal com urgência. Assim que seus pés tocaram o asfalto, ele correu em direção a ela. Eles se encontraram no meio da pista, sob a chuva torrencial. Milena se jogou contra ele e o impacto quase os derrubou.
Wesley a agarrou pela cintura, erguendo-a do chão, enterrando o rosto no pescoço molhado dela, respirando-a como se ela fosse oxigênio depois de dias de asfixia. Você ia embora. Ela gritou contra o peito dele, socando-o fraco. Você ia embora sem lutar por mim. Wesley a colocou no chão, mas não a soltou. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, a água escorrendo por seus dedos, os polegares limpando as lágrimas dela. Eu lutei, Milena. Eu lutei contra meu irmão, contra minha mãe, contra o mundo todo. Mas eu não podia lutar contra você. Se você não acreditava em mim, eu não tinha munição. Eu acredito, ela soluçou. Sua mãe foi na minha casa. Ela me contou tudo. Sobre a Lopes, sobre a edição do áudio, sobre você renunciando a tudo. Você é louco? Ia jogar fora um império? Wesley sorriu, aquele sorriso raro que iluminava seus olhos escuros e fazia o coração de Milena parar. O império não vale nada se eu tiver que vivê-lo sozinho naquele escritório gelado. Eu construí tudo aquilo para ter poder, Milena. Mas o poder não me aquece à noite. Você aquece. Eu fui uma idiota, Milena admitiu, encostando a testa na dele. Eu deixei o fantasma do Felipe me assombrar. Eu tive medo de ser usada de novo. Mas você não usa as pessoas, Wesley. Você as carrega. Você me carregou quando eu caí. E vou carregar para sempre, se você deixar. Ele sussurrou, a boca a milímetros da dela. Eu não quero ir para Londres, Milena. Chove demais lá e o café é horrível. Mas eu não podia ficar aqui vendo você me odiar. Então não vá, ela pediu, segurando as lapelas do sobretudo dele. Fica. Fica e me ajuda a reconstruir a bagunça que fizemos. Fica e seja o CEO arrogante que eu amo. Mas principalmente, fica comigo. Wesley não respondeu com palavras. Ele a beijou. Foi um beijo com gosto de chuva, lágrimas e promessa. Um beijo que selou um pacto muito mais forte do que qualquer contrato de fusão que ele já tivesse assinado. As turbinas do avião ainda gritavam ao fundo. Os seguranças se aproximavam cautelosos, mas no centro daquele caos havia uma paz absoluta. Quando se separaram, ambos sem fôlego, Wesley olhou para o piloto que observava do topo da escada. Desligue os motores, comandante. Wesley gritou, a voz potente sobrepondo-se ao barulho. A viagem foi cancelada. Eu tenho assuntos mais importantes para resolver em terra. Ele se virou para Milena, pegou a mão dela e a beijou ali mesmo na frente de todos. Vamos para casa, senhora arquiteta. Acho que temos um império para salvar e um irmão para demitir. 1 ano depois. A manchete da revista Exame brilhava na mesa de centro de vidro do escritório da cobertura. A dupleta de ouro, como Wesley Alencar e Milena Veloso triplicaram o valor da Alencar Holdings em 12 meses. Milena sorriu ao passar pela revista, ajeitando o capacete de obra sob o braço. Ela usava um vestido tubinho elegante, mas trocara os saltos por botas de segurança estilizadas. Ela não era apenas a esposa do dono. Ela era a diretora de projetos e inovação. Ela entrou na sala da presidência sem bater. Wesley estava ao telefone, de pé diante da janela panorâmica que dava para a cidade que eles praticamente governavam. Ele parecia ainda mais bonito do que há 1 ano, mais relaxado, menos tenso. A velhice que ele temia nunca chegou. A felicidade o rejuvenesceu. Ao vê-la, ele desligou o telefone sem nem se despedir de quem quer que estivesse do outro lado. Se for problema na obra da Zona Sul, eu demito o empreiteiro, ele disse, caminhando até ela. A obra está adiantada, Milena disse, colocando o capacete na mesa dele e sentando-se na borda, puxando-o pela gravata. Vim trazer notícias sobre outro projeto. Que projeto? Wesley posicionou-se entre as pernas dela, as mãos descansando possessivamente nas coxas dela. O projeto de expansão da família. Milena sussurrou, mordendo o lábio inferior. Wesley paralisou. Os olhos dele, sempre tão calculistas e rápidos, levaram 1 segundo para processar. Então brilharam com uma intensidade que quase cegou Milena. Você está falando sério? O exame está na minha bolsa. Ela sorriu. Parece que o herdeiro que a dona Isaura tanto cobra vai chegar antes do previsto. Wesley soltou uma risada alta, eufórica, e a ergueu no ar, girando-a no meio do escritório. Um filho, ele murmurou, colocando-a no chão e beijando-a com devoção. Eu vou construir um castelo para vocês. Não, um bairro inteiro. Comece com um berço, Wesley. Ela riu, beijando-o de volta.
quanto a Felipe? Bem, ele estava vivendo em um flat modesto na periferia, pago pela mesada controlada que Wesley depositava mensalmente, sob a condição de que ele nunca mais se aproximasse da empresa ou de Milena. Dona Isaura, agora uma avó ansiosa, aprendeu a respeitar Milena, não por amor, mas por medo de perder o acesso ao neto e ao sucesso que a nora trouxe para a família. No fim, o abandono no altar foi a melhor coisa que aconteceu a Milena, porque foi preciso cair para ser segurada pelo único homem que tinha força suficiente para fazê-la voar. Gostou do final dessa história emocionante? Se você torceu por Wesley e Milena, deixe seu like agora mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal Histórias que Prendem Você e ativar o sininho. Temos histórias novas e intensas como essa todos os dias, feitas especialmente para você se emocionar e sonhar. Comente abaixo. O que você faria no lugar da Milena? Teria perdoado ou deixado ele ir? Quero saber sua opinião. Obrigado pela companhia e até a próxima história.